Me chamo Dr. Gabriel Feijó e eu vou explicar um pouco sobre a gengivoplastia. O que é a gengivoplastia? Então, nós temos algumas nomenclaturas que podem deixar dúvidas nos nossos pacientes. A diferença entre gengivoplastia, gengivectomia, osteoplastia ou osteotomia. Por que tanto nome? Certo? E eu vou tirar essa dúvida hoje. Então, a gengivoplastia, que está dentro da periodontia dental, ela tem uma das principais funções estéticas, que é o aumento do tamanho do dente. Então, aquela pessoa, você que tem o sorriso gengival, quando você sorri, mostra muita gengiva, você pode ser um candidato a realizar a gengivoplastia, gengivectomia, certo? Então, por que existe a diferença dessas nomenclaturas? Então, eu vou explicar um pouco. Vamos lá aqui. Nesse caso a seguir, certo? Esse caso a seguir, a paciente se encontra inicialmente nessa primeira fase aqui, ó. Nessa primeira fase, número 1. Essa primeira fase número 1, certo? Então, ela se encontra com a gengiva um pouco maior ao nível do comprimento dental e um pouquinho de espessura também, certo? Ela se queixava quando sorria, teria muita exposição da gengiva. Então, foi realizado a gengivoplastia com osteotomia e osteoplastia e a gente teve esse resultado aqui número 2, certo? Onde visivelmente a gente vê o aumento do dente. Aqui, ó, o dente era deste tamanho e ficou deste tamanho. Então, assim, bem maior, certo? Fazendo o que? Somente cirurgia gengival, certo? Então, eu vou explicar aqui qual a diferença de gengivoplastia, gengivectomia, osteoplastia e osteotomia. Então, a grande diferença é que a gengivoplastia ela é uma plastia da gengiva. Então, é a manipulação tecidual gengival. A gengivectomia é uma manipulação tecidual da gengiva com o osso subjacente. Então, mexe com o osso e a gengiva. A osteoplastia vai retirar osso de forma largura. E a osteotomia retira osso tanto largura, tanto de comprimento, certo? Então, eu vou explicar aqui numa foto mais didática para vocês, aqui, ó, nesse caso aqui a seguir, certo? Primeiro vou mostrar aqui, ó. Então, a correção gengival, ó, a correção gengival basicamente é estética. Então, a gente vai pegar esse caso antes aqui, certo? A pessoa sorri e mostra a gengiva. Isso é considerado um pouco anti-estético, certo? Então, realiza a gengivoplastia, que é a cirurgia, gengivoplastia, e depois, minha letra é excelente. Então depois a gente tem um sorriso mais estético, certo? Isso é uma das funções primordiais estéticas da gengivoplastia. Aí você me pergunta, esse procedimento, me disseram que
já fizeram o procedimento da gengivoplastia, depois a gengiva cresceu novamente. Então, por que isso acontece, certo? Isso acontece caso, vamos ver aqui, o dente de lado, acontece caso for feito a cirurgia somente retirando a gengiva e não o osso. Então a cirurgia vai lá, pum, retira essa gengiva aqui, certo? Ó, daqui para baixo, retira essa gengiva. Então, o que vai acontecer? O paciente vai estar com o dente bem maior. Então ele vai estar com o dente daqui para cá. Então essa parte ficou maior no dente dele, certo? Só que o que acontece? O osso não foi retirado. O osso permaneceu. E na biologia da vida, na biologia periodontal, o que acontece? O osso é que comanda onde a gengiva vai estar. Então, se o osso, que é essa parte aqui, se o osso termina aqui, a gengiva, peraí que eu não estou mostrando. Ó, galera, se o osso termina aqui, a gengiva ela vai terminar essa distância aqui de 2 a 4 milímetros, certo? Então quem comanda a posição da gengiva é o osso. Então, se você fizer uma cirurgia que o cirurgião dentista tenha diagnosticado erroneamente o seu caso, o que vai acontecer? Vai fazer aqui esse corte aqui, só que não fez a osteoplastia ou a osteotomia. Então, como não foi feita a osteoplastia ou a osteotomia, o que vai acontecer? Quem comanda é a gengiva. Então a gengiva ela vai voltar a crescer novamente. Então, o que é que tem que fazer nesse caso? Vou apagar aqui, ó. O que é que tem que fazer nesse caso? Nesse caso, que é muitos casos, a maioria, principalmente esse caso aí que eu mostrei, tem que fazer a gengivoplastia, ou seja, o corte da gengiva. Tem que fazer o corte da gengiva, certo? Cortou a gengiva, beleza. O dente vai ficar maior. O dente vai ficar maior. Beleza, lindo, acabou, tirou foto, tudo. Vai ficar maior o dente, ó. Vai ficar esse tamanho. Só que também tem que retirar um pouquinho do osso. 2 a 4 milímetros. Por quê? Porque com essa diferença, o osso aqui, ó, até aqui, a gengiva, ela vai permanecer nesse local aqui. Por quê? Porque o osso aqui vai fazer o crescimento da gengiva atingir somente aqui, certo? Caso o osso tiver aqui, a gengiva ela vai voltar a crescer novamente, certo? Porque quem comanda é o osso. Novamente, aqui,
quem comanda é o osso. A gente tem o osso e a gente tem a gengiva. Opa! A gente tem a gengiva. Vamos fazer uma cirurgia aqui, certo? A cirurgia. Aí como é que vai funcionar essa cirurgia? Vamos lá. Vamos remover esse osso. Cirurgia, remover o osso. O osso agora ficou aqui. O osso agora ficou aqui. O que é que vai acontecer? Se o osso está aqui, muito provavelmente você não precisa nem tirar a gengiva, que caso você tenha uma saúde em dia, saudável, não tenha uma bolsa periodontal, essa gengiva ela vai regredir. Ela vai sozinha subir. Por quê? Porque essa distância ficou 8 milímetros. 8 milímetros. E o que é que a biologia diz? 2 a 4. Então, como ficou 8 milímetros, a gengiva ela automaticamente vai retornar para cá. E ela vai sozinha regredir. Novamente, caso você não tenha nenhuma bolsa periodontal e a saúde em dia, certo? Então, é importantíssimo... Vou botar aqui. Então, é importantíssimo o cirurgião dentista, quando for realizar a cirurgia de gengivoplastia, não só retirar a gengiva, na grande maioria dos casos, também tem que realizar uma osteoplastia e a osteotomia. Então, nesse caso, vou botar nesse caso bem rapidinho aqui. Nesse caso aqui do lado, o que foi realizado? Corte na gengiva, certo? Eu vou explicar como foi realizado aqui bem direitinho para vocês, certo? Aqui, ó. Só um momento. Pronto. Como foi realizado esse caso? Então, o que foi realizado... Aqui já é uma cicatrização de mais ou menos um mês, certo? Onde foi o corte? Então, o corte foi feito aqui. O corte foi feito aqui. O corte foi feito aqui, em torno disso, certo? Foi feito o corte. Agora, o osso. Quando foi feito o corte, onde é que estava o osso? A gente corta em cima do osso. Então, o osso, ele está aqui também. O osso também está aqui. Por quê? Porque essa distância é aquela distância que eu falei, 2 a 4 milímetros. Depende de paciente para paciente. Depende da espessura gengival, depende da fenótipo de gengival, depende de vários fatores, certo? Então, 2 a 4 milímetros. Aí o que acontece? O cirurgião dentista faz esse corte e beleza, o dente fica assim, ó. O dente vai ficar assim. Só que o dente está aqui, fez esse corte aqui, bem aqui, e o osso, por sua vez, ele também está aqui, o osso.
por sua vez, também está aqui. Não foi realizado nenhuma osteotomia, nenhuma osteoplastia. Então, se o osso está aí, o que é que vai acontecer? Precisamos daquela distância, 2 a 4 milímetros. Precisamos dessa distância. Não tem. Então, em alguns meses, essa gengiva ela vai crescer novamente, crescer novamente, crescer novamente, crescer novamente, crescer novamente, e ela vai retornar ao estado inicial. Eu desenho muito bem. Inicial. Ela vai retornar ao estado inicial. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Ela vai retornar ao estado inicial. Ela vai retornar ao estado inicial. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é que o cirurgião dentista ele tem que fazer? O que é que o cirurgião dentista tem que fazer? Se tem essa distância, fez o corte, não fez? Tem que fazer a osteotomia, retirar o osso para preservar essa distância, chamamos de distância biológica. Então, o cirurgião dentista ele vai ter que retirar o osso até aqui. Então, o osso original está aqui. O osso original está aqui, o osso original. E ele vai fazer a osteotomia, retirando o osso até aqui. Então vamos para esse caso aqui em cima. Em preto está a gengivoplastia. Gengiva, certo? E o branco vai ser a osteotomia e plastia. Então a osteotomia, esse preto aqui, ó, esse preto aqui. Então a osteotomia vai ser realizada mais ou menos aqui em cima. Por quê? Porque essa distância aqui em azul vai ser modificada. O dente ele vai aumentar. O dente, cadê o branco, meu filho? O dente vai ficar desse tamanho agora, ó. O dente vai ficar desse tamanho. O dente vai ficar desse tamanho agora. Então, essa distância agora vai ser da nova localização do osso aqui para cá, certo? Então, isso vai ser a nova distância, certo? Então, aqui vai ser a osteotomia, porque a nova distância aqui vai ser a distância do osso até o dente. Por quê? Porque o dente agora ele vai ter essa altura aqui, essa altura. Então temos que respeitar a distância biológica, que é daqui para cá, a distância biológica de 2 a 4 milímetros.
Então por isso que tem que tirar osso. Agora dói, ai, vai doer. Aí eu digo a vocês, não dói. Primeiro, profissional bem qualificado vai anestesiar muito bem, vai utilizar anestésicos apropriados, vai utilizar técnicas apropriadas, vai utilizar medicações profiláticas, medicações corretas. Então, com um profissional que entende de todo esse processo, você, paciente, vai conseguir um resultado belíssimo, certo? Como esse daqui. E voltar aqui para a primeira página. Você vai ter vou colocar aqui do lado. Você vai ter um resultado belíssimo, certo? Com um resultado definitivo, que não vai ter retorno da gengiva, certo? Uma cicatrização mais rápida, uma cicatrização indolor, e uma previsibilidade maior, certo? Então, mais ou menos assim que funciona ou atualmente é chamada de aumento de coroa clínica estética, certo? Mas gengivoplastia é o nome popular que a gente dá para esse procedimento e tem resultados estéticos fantásticos. Podem me seguir aqui no Instagram, certo? Dr. Gabriel Feijó, que eu estou postando alguns casos de gengivoplastia, e quem reside em Natal pode me procurar, que eu vou estar de braços abertos, de portas abertas para receber vocês e explicar melhor sobre esse procedimento. Até mais.